E vamos invocar a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, para compreender essa palavra e sairmos hoje daqui iluminados, restaurados, resgatados, curados, transformados, para colocar em prática os ensinamentos que essa palavra hoje nos traz. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos aqui o privilégio de ouvirmos a primeira leitura, né? A primeira leitura. Essa primeira leitura fala de uma história conhecidíssima, a história de José. Vamos recapitular, né? Quem conhece a história de José? José não é o esposo de Nossa Senhora, viu? José, só esclarecer. Quem conhece a história de José no Egito? Levante a mão. Então por que eu vou pregar? Vamos para o ofertório? Quem não conhece a história de José no Egito? Gente, quem não conhece, quem levantou a mão, você que levantou antes, dê uma Bíblia de presente para essas pessoas que levantaram a mão agora, né? Para que ela possa ler em casa com carinho, com paixão, né? Entendeu? Conhecer, tem que conhecer a palavra, minha gente. Mas recapitulando assim, para a gente entender o que a liturgia de hoje nos pede, né? José, a gente sabe que era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. Jacó tinha 2 esposas. Depois, né? Uma chamada Lia e a outra chamada Raquel. Ele amava a Raquel, mas conforme a tradição, o sogro primeiro tinha que casar com a Lia. Enfim, é outra história que eu não vou entrar nesse detalhe, está lá na Bíblia, né? Com Lia, né? Ele teve 10 filhos. Com Lia ele teve 10 filhos. Com Raquel, 2 filhos. Com Raquel, 2 filhos. José e por último, Benjamim. José e Benjamim. Só que os irmãos tinham ciúme de José. Lá vem o queridinho do papai. E José fazia questão disso também, né? De se destacar. Um dia no campo, veio José, o pai mandou, vai lá ajudar os teus irmãos lá a pastorear. E José foi nesse campo, e os irmãos, está vendo o queridinho, vamos fazer, vamos matar, vamos isso aqui. Um monte de coisa surgiu na cabeça. Até que, resumindo a história, eles venderam José para uma caravana dos madianitas que estavam passando para o Egito. Venderam José. E para contar para o pai, simularam que José tinha sido atacado por uma fera, por um leão, sei lá, né? Pegaram as roupas dele lá, sanguentaram toda, mostraram para o pai. Imagina a dor daquele pai, vendo as roupas do filho toda manchada de sangue, com aquela história, com aquela narrativa, que os irmãos contaram para o coitadinho do velhinho, né? Só que José foi para o Egito. José foi para o Egito, e lá no Egito ele foi como um escravo. E trabalhou, né? Trabalhou numa casa lá de um tal de Potiguar, que era chefe lá, que era um militar da época lá, né? Só que ele estava lá na casa e achou que a mulher desse militar ficava muito tempo sozinha, coitada, carente, enfim, assim, deu em cima de José. E José não quis saber, a fidelidade de José, meu Deus do céu, né? Aí não quis saber. Aí ela, para se vingar, né, se arranhou toda, e quando chegou o maridão, ela estava lá chorando, disse, o que foi? Foi José que tentou me violentar. Nossa, mentiu. José foi parar na cadeia, ficou 3 anos, né, pagando o que ele não fez, né? Só que ele tinha um dom. José tinha um dom. Ele tinha um dom de interpretar sonhos. E lá pelas tantas, quem foi que teve um sonho que estava atormentando a vida dele? O próprio Faraó. Sonhou com o que mesmo, que eu já esqueci o sonho do Faraó? Ele sonhou com 2 animais. 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? Estão lembrados desse sonho, né, minha gente? Né? Pergunto para essa pessoa, você lembra desse sonho, né? Você lembra, né? Então, 7 vacas gordas, 7 vacas... Até que ele resolveu o problema. Chamou, né, os seus capangas, ninguém interpretou, chamou, soube da fama de José, chamou José interpretou, 7 vacas gordas, 7 anos de fartura, 7 vacas magras, 7 anos de miséria, né? E aí José, posso dar uma sugestão para o senhor? Pode. Quando chegar as 7 vacas gordas, tempo de fartura, guarda, armazena, para que quando chegar o tempo da miséria, o senhor tenha armazenado tudo que o Egito produzia. Nossa, o faraó não só gostou da ideia, como nomeou José o administrador total, geral do Egito. Qualquer coisa que o faraó, pergunta para José. Então José era o cara.
era a pessoa de referência em todo o Egito. Aquele coitadinho que foi vendido lá, estava agora chefe, onde ele decidia tudo. Vieram 7 anos de desgraça, de miséria, de vacas magras. Aí o que acontece? Não só no Egito, mas em toda a região sofreu as consequências dessa miséria. Chegou também lá na terra de Canaã, lá na Canaã. Aí Jacó falou assim: meus filhos, eu fiquei sabendo, né? Eu recebi um WhatsApp aqui. Não, na época não tinha WhatsApp. Mas assim, que lá no Egito tem comida, fartura. Ou seja, aí ficou sabendo, né, que Egito tinha fartura, mandou os filhos comprarem comida, né? Olha como Deus vai construindo a história, gente. Tudo isso, eu vou contando isso para chegar num fator aqui importante para a nossa vida. E aí, de repente, Jacó mandou os filhos lá para o Egito. Quando eles foram lá para comprar comida, José reconheceu: são os meus irmãos. É agora que eu pego. É agora que eu pego, agora que eu vou me vingar de tudo aquilo que vocês fizeram por mim. Aí fez umas situações lá, colocou os objetos sagrados e valiosos dentro de sacos de milho, de feijão, de batata, enfim. E na hora de pesar, né, descobriram lá, enfim. Resumindo, os irmãos ficaram presos. Os irmãos foram acusados e ficaram presos. E agora, para voltar para lá, para voltar para casa com a comida, com os grãos, enfim, né? Aí José falou assim, não, estava, né, todo disfarçado, enfim. Vocês, o que aconteceu aí? Vocês têm algum irmão vivo? Temos um pequenininho lá. Qual é o nome dele? Benjamim. Então, se vocês querem, e o pai de vocês está vivo? Olha as perguntas de José. O pai de vocês está vivo? Tá, mas está velhinho lá. Então vocês vão lá. Um de vocês vai lá, os outros ficam aqui. Um de vocês vai lá, peguem o irmão de vocês, tragam aqui. Se não trouxer, vocês vão ficar o resto da vida presos aqui. Então um deles foi, falou com o pai, enfim, etc, e trouxeram o menino, né? Aí quando de repente estava lá, veio a leitura que a gente ouviu hoje, fizeram um resumão de tudo isso, e aí José não aguentou, né? Não aguentou. Diz o texto de hoje que ele chorou, que todo o Egito escutou o choro de José. Ou seja, aquele choro era muito mais do que a emoção de ver os irmãos. Não, né? Aquele choro de José, que o Egito inteiro escutou, a casa de Faraó escutou esse choro, né? Então, foi se libertar de tudo aquilo que porventura tivesse no coração de mágoa, de raiva, de sentimento de vingança, que porventura estava ali no coração de José. Foi aquele choro transformador, libertador, a ponto daí ele perguntou assim: meu pai ainda vive? Ou seja, eu sou José, aquele José. Quando ele falou isso, eu sou José, os irmãos ficaram num pavor tremendo. É agora que a gente vai morrer, né? E com razão, por tudo aquilo que a gente fez por ele. Mas José reuniu todos eles, né, e terminou aquela história, né, de mais de 30 anos, né, ali remoendo aquela vingança, aquela saudade, aquilo isso e aquilo, né? Ele transformou tudo aquilo lá num ato de misericórdia, num ato de perdão, né? Um ato de perdão. Por isso, minha gente, agora trazendo para a nossa vida, Jesus no evangelho de hoje falou assim, em vosso caminho anunciar. A nossa vida é um caminho, sim ou não? A nossa vida é um caminho. Em vosso caminho anunciar. A gente está caminhando o tempo todo. Para onde a gente está indo? O evangelho vai responder. Que caminho que a gente está escolhendo, que atalhos da vida, que caminho, ou é pela porta estreita ou não. Em vosso caminho anunciar. E o reino dos céus está próximo. Minha gente, essa é a grande verdade. O reino dos céus está próximo, sim ou não? Claro que sim, por duas razões. A gente não sabe o dia e a hora que o Senhor resolver acabar com tudo e fazer o grande julgamento. A gente não sabe, pode ser qualquer momento, sim ou não?
Qualquer momento. Que Jesus pode decidir, que o Senhor possa decidir que vai acabar, e, enfim, pode ser qualquer momento. Também vai acontecer, se isso demorar e a gente tiver que partir antes, vai acontecer também o nosso julgamento. O nosso julgamento. Por isso que Jesus disse, o reino dos céus está próximo. Tirando as crianças que estavam aí correndo, os jovens que estão aí, eu sempre costumo dizer, o tempo que nos resta viver é bem menor do que aquele que a gente já viveu. Então o reino de Deus está próximo. A gente vai entrar ou não, né? É por isso que tanto a primeira leitura quanto o evangelho de hoje nos apresenta o caminho. É o caminho que está diante de nós, as escolhas que estão diante de nós. Jesus deu uma série de... E nesse caminho que a gente está trilhando, assim, né? Quem se considera cristão aqui, levante a mão, né? Ótimo, todo mundo, né? Quem não levantou a mão, tem o dó, tá? Né? Enfim, né? Cristão. E se somos cristãos, Deus te trouxe hoje na missa certa, no lugar certo, né? Porque, olha, se você é cristão, se somos cristãos, seguidores de Cristo, né? Jesus diz assim, ó, em vosso caminho, primeiro, 5 verbos, não tem onde escapar. Se você é cristão, tem que cumprir isso na vida. Enquanto caminha, cumpra isso na vida como cristão. Primeiro, anunciai. Em vosso caminho, anunciai. Não, Jesus não está dizendo assim, ó, se você quiser, é ordem, é imperativo, façam. Em vosso caminho, anunciai. O reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ou seja, anunciar a boa nova, as coisas de Deus. Abra a boca não para murmurar, para reclamar, para praguejar, para amaldiçoar. Anunciai o reino. Curai os doentes. Ser instrumento de cura, ser instrumento de salvação, ser instrumento de perdão, ser instrumento do amor de Deus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Mais um verbo, ressuscitai os mortos. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão próximas de nós, se esvaziando da fé, não se alimentam mais espiritualmente, estão se afastando aos poucos, vivendo no seu mundo, no seu universo, no seu pecado. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, o verbo purificar, e expulsai os demônios. Então, se nós quisermos ser cristãos hoje, anunciar, curar, ressuscitar, purificar e expulsar os demônios. Essa é a minha missão enquanto estamos a caminho. Por isso que nesse caminho, minha gente, é uma escolha. O reino de Deus está próximo de cada um de nós. Vai chegar o meu momento, o seu momento, o momento de cada um de nós aqui. Então, nesse caminho, nessa trilha, a gente tem que decidir o que eu estou fazendo, para onde eu estou caminhando, com o que eu estou caminhando, para quem que está me conduzindo. Se Jesus não for o centro, da nossa vida, minha gente, se Jesus não for o centro, a gente vai criando dentro do coração aquilo que José chorou e se libertou. Se Jesus não for o centro, a gente vai guardar mágoa, rancor, sentimento de vingança, vai praguejar, vai falar mal, vai murmurar. Isso alimenta o quê? Para onde nos leva isso, enquanto estamos a caminho? É isso que a gente quer resumir a nossa vida? É isso que a gente quer sintetizar a nossa vida, guardar para a nossa vida? Um dia a gente vai ter que prestar conta. Ou Jesus que vem, ou a gente que vai a Ele. Ou Jesus que vem antes, ou a gente que vai se apresentar diante dEle. E o que eu vou apresentar diante dEle? Ele vai perguntar, olha, eu te dei 5 verbos para você. Você me anunciou, você curou os doentes, ressuscitou os mortos, você purificou, você expulsou os demônios, você agiu em meu nome. Então, meus amados, minhas amadas, temos 2 histórias aqui, né? A história de José
que nos ensina o que é importante guardar no coração. Alimentar mágoas, ressentimentos, sentimentos de vingança, murmuração, ódio, né? Para onde que nos leva isso, minha gente? Para onde que vai nos levar isso? A gente já sabe a resposta. A gente sabe a resposta. Ou fazer aquilo que Jesus pede. Como o reino de Deus está próximo, aproveita, se reconcilia, conserta, arruma, coloque os verbos para funcionar na tua vida, anuncie, cure, purifique, ressuscite, né? Tire as mágoas, expulse os demônios que temos guardado no peito, no coração. Sacramento da reconciliação, peça perdão, expulse essas mágoas, dê o grito que deu o grito de José, mas não guarde esse rancor, esse sentimento de vingança, porque não vão te levar para o céu. Pelo contrário, vão nos afundar na escuridão da vida. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer te libertar, te purificar, nos curar, desde que Jesus seja a referência na tua vida. Se Jesus for a referência na tua vida, tudo muda, sabe por quê? Porque você muda, não é o outro que vai mudar, é você que está mudando por dentro, e você vai percebendo que você está crescendo, está evoluindo como ser humano, e está se preparando dia após dia, para esse reino dos céus que está próximo, e sim, está próximo. Amém, amém, amém.